situações graves, né, mesmo, de não conseguir, apesar de às vezes até fazer algumas apresentações e tal, mas eu tinha muito receio, precisava ter conhecimento muito grande da plateia, falava às vezes num tom muito baixo para fazer uma apresentação na escola, no trabalho, às vezes, né. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje é Não consigo falar em público. E agora, o que eu faço? Eu travo na hora de começar a falar, me apavoro tudo, me embanando todo. E aí, o que eu faço? Mas antes da gente entrar no nosso tema do programa de hoje, tá? Aproveita, já deixa aí o seu like, tá? Você que está me assistindo. Se inscreve também aqui no canal para dar aquela força e ativa o sininho para receber sempre as notificações quando saírem novos episódios aqui de Segredos.ppt e de outros vídeos que eu também posto aqui no meu canal do YouTube. Não deixa também de me seguir nas minhas outras redes sociais, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, que também estão aparecendo para você ou estão aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Vamos lá. Normalmente a gente chama essa atitude de não conseguir falar em público de timidez. E o que é timidez? A timidez, né, ela é nada mais do que uma espécie de sentimento, um reflexo do nosso corpo, da nossa mente. Há uma espécie de constrangimento, de apreensão, que você acaba tendo ao se aproximar de alguém, né, ou por ser abordado por alguém, ou em alguma situação que você fica exposto na frente de alguém. Na verdade, a timidez, né, ela é mais uma espécie de resposta a esse medo do desconhecido quando você está na frente de outras pessoas ou de uma situação que você não está tão confortável. A timidez por si só, assim, ela é uma coisa que acontece com todo mundo. Na verdade, ela não é exclusiva do tímido ou sei lá, de pessoas que têm dificuldade para falar. Todo mundo tem um certo nível de timidez e é normal, tá? Isso é recorrente nas pessoas. Todo mundo tem um certo grau de timidez, tá? E alguns estudiosos, né, alguns relatos que eu acabei lendo até para conversar com vocês, falam que isso é próprio do ser humano, é um tipo de sentimento muito similar ao medo ou receio de quando a gente se depara numa situação de exposição. Quando eu me exponho, então a timidez é esse sentimento, é essa reação ao medo, né? A gente sente medo, por quê? Medo de ser julgado, medo do que vão pensar da gente, né? De mim, quando eu me exponho. O grande problema é quando a timidez acaba sendo assim, em níveis muito altos, né? Em níveis, talvez um pouco exagerados, mas em níveis patológicos, né? De doença, que ela acaba gerando um certo desconforto e acaba prejudicando a sua autoconfiança, tá? Consequentemente, você acaba, né, sentindo essa imensa preocupação de saber ou de ficar pensando o que fulaninho está pensando de mim, o que meu chefe pensa de mim, o que alguém pensa de mim, sei lá quem. Né? Você fica com essa neura na cabeça. E esse sentimento, né, essa neura toda, acaba por te paralisar, por você acabar evitando situações mais de exposição, de assumir riscos até também no teu trabalho, na tua carreira, na sua vida pessoal, às vezes até para falar com uma pessoa que você gosta, tá? E você acaba com esse sentimento podendo até interpretar situações do dia a dia de forma equivocada, né? Às vezes acha que a pessoa está pensando mal de você e às vezes ela não está pensando nada, na verdade. Como a maioria das vezes acontece, a gente às vezes olha para alguém e não tem muito síntoma de julgamento. Claro, em alguns momentos sim, mas na maior grande parte a gente não tem isso. A questão do julgamento fica mais na cabeça da pessoa mesmo que está recebendo esse julgamento, que está se expondo, na verdade, né? Que está ali se expondo, que está ali se colocando à frente. Talvez você esteja se perguntando algo assim, e eu me perguntei a hora que eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse assunto para a gente conversar nesse programa de hoje. O que causa timidez, né? O que causa esse medo de você falar em público, de não conseguir, né? De você travar, da língua ficar, né? Da língua, da garganta ficar seca, de coração palpitar. O que é que pode causar isso? Tem vários, né? Não existe um diagnóstico, digamos assim, único para timidez.
Algumas causas que a gente pode citar, que são as mais comuns, que é assim, o medo, a timidez é um reflexo de um medo, mas o que pode causar ela é o medo de não ser aceito, né? Você tem essa preocupação do que o grupo vai pensar de você, se ele vai realmente te receber, né? Se você vai ser considerado como igual. A gente tem muito essa questão, o ser humano tem isso, de querer sempre participar de um grupo, de estar fazendo parte de um grupo, e esse medo pode nos gerar timidez. Há também a questão de necessidade de receber atenção. Você tem essa síndrome de eu preciso ser o centro do centro das atenções, mas eu preciso receber atenção, preciso ser mimado, né, de uma certa forma, né? Preciso que as pessoas se importem comigo sempre, e aí você acaba se podando que em alguns momentos isso não vai estar tão evidente, ou mesmo as pessoas não têm esse relacionamento com você. Outro grande fator pode ser uma insegurança própria que você tem, muito grave, que você não confia em si mesmo, né? Você não confia nas suas habilidades, não confia na tua capacidade de fala, no que a gente está falando aqui de apresentações. E até para citar um exemplo, né, eu já tive uma vez na minha vida acadêmica, quando eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, né, meu TCC na minha faculdade, era um projeto em grupo, e uma das meninas, né, que fazia parte desse grupo foi, né, a gente fez todo um ensaio, era uma apresentação sobre um projeto que a gente estava montando, e nessa apresentação a menina, né, como coisa de colégio, né, coisa de faculdade, a gente dividiu um pedaço da apresentação para cada um, e né, naquela época eu ainda não era tão especialista ainda em apresentações, né, a gente ainda fazia apresentações, né, daquele jeito meio mural, né, meio Mobral, de você dividir um para cada um e tudo, e uma parte ficou dividida por uma das participantes, e eu vi no dia da apresentação, como foi uma apresentação aberta para a universidade naquele dia, eu vi essa menina gelar. Porque ela tinha essa insegurança, né? Ela aparentemente não transparecia isso, mas dava para ver que naquele momento ela estava muito insegura de si mesma, né? Da sua própria capacidade de falar e de apresentar aquele projeto que ela tinha trabalhado com a gente também. Então ela realmente travou, não conseguiu falar, e aí, né, a gente teve que socorrer. No caso, acho que fui eu, não me lembro agora exatamente, acho que fui eu que acabei socorrendo, e vamos lá, tivemos que tocar. A menina saiu infelizmente chorando. Então, por conta dessa insegurança extrema de si mesmo. Outro fator, né, alguns psicólogos, né, falam sobre isso, que é aquela, você às vezes não é tão bom em habilidades sociais, né, de sociabilizar com as pessoas, de criar assuntos para falar. Então você acaba se podando, gera timidez também. E claro, um ponto que eu sempre, acho que eu já falei isso aqui em alguns outros programas, a questão do perfeccionismo, que acaba nos travando, né, nos impedindo. Eu não vou mostrar porque ainda não está perfeito esse meu trabalho, essa minha apresentação, esse meu, sei lá, né, às vezes você escreveu alguma coisa, um livro, ou criou alguma coisa, não, isso aqui é só para mim, eu guardo para mim porque não tá bom, eu tenho medo que as pessoas vão pensar. Esse perfeccionismo que acaba nos travando também é uma causa da timidez, tá? E porque, né, eu posso falar um pouco mais assim sobre timidez, eu até posso falar isso com uma certa propriedade, porque eu já fui muito mesmo tímido. Eu ainda tenho um certo grau de timidez, e aqui é normal, como a gente falou aqui no início do programa. Afinal, a timidez, ela é uma coisa que é inerente ao ser humano, mas eu tinha situações graves, né, mesmo, de não conseguir, apesar de às vezes até fazer algumas apresentações e tal, mas eu tinha muito receio, precisava ter um conhecimento muito grande da plateia, às vezes, para falar. Falava às vezes num tom muito baixo para fazer uma apresentação na escola, no trabalho, às vezes, né? Eu tinha esse medo de me colocar, e foi uma coisa que eu fui trabalhando em mim, tá? E é uma coisa que, na verdade, a gente vai superando cada dia, nunca morre, né? Isso nunca morre, a questão da timidez. Você sempre acaba tendo um resquício, como eu falei, é normal, é do ser humano ter isso. A gente tem esses receios, às vezes, de se expor, de estar, né, no meio de outras pessoas, então é importante que a gente conheça isso, né? E por que essa superação da timidez, né? Por que é tão importante a gente vencer a timidez a cada dia, como eu estou falando aqui, para que a gente possa crescer, tanto na vida pessoal, quanto principalmente aqui a gente falando de apresentações no universo do trabalho, da carreira. Por que é importante, né, você vencer isso para você crescer? Primeiro,
né, tem que falar aqui que a comunicação, a gente está num ambiente hoje, né, de comunicação, tanto de avanços tecnológicos, né, de redes sociais, de streaming, de tudo ao mesmo tempo agora, né, que a comunicação o tempo todo, a gente se conecta em redes e a capacidade de se expressar cada vez melhor ficou mais importante. Então, a timidez às vezes nos poda nisso, né? A gente acaba não conseguindo ou não querendo transmitir uma mensagem por receio do que vão pensar, do que vão achar de mim. E é importante, a comunicação para o ambiente corporativo é super importante, né? Seja para um cargo gerencial, seja para um cargo, às vezes técnico, você precisa conversar com seus colegas, você precisa expor ideias, você precisa apresentar propostas. E para isso você tem que vencer, né? Tem que se superar, tem que ir além dessa timidez inicial. Existe aquela questão de que quem não consegue se expressar, como é que as pessoas ao seu redor vão saber que você quer, às vezes, uma promoção, que você tem interesse em determinada vaga, que você tem interesse em trabalhar com determinada coisa, se você não se expressar. Então, por isso que é tão importante. Tá? E o ambiente de trabalho, ele nos dá essa oportunidade, né, de ser visto. Né? Aquela questão de quem não é visto, não é lembrado. Então, é preciso sempre vencer a timidez nesse sentido. Tá? Buscar se expor. E as apresentações nesse ambiente de trabalho, né, para você expor suas ideias, projetos e convencer, né, as pessoas superiores, colegas, é uma ótima oportunidade para vencer a timidez. Por quê? Ele te força a estar na frente de outras pessoas, para que você mostre tanto o seu próprio valor e o valor do seu trabalho, do seu conhecimento, de tudo aquilo que você luta todos os dias, que eu sei. Com certeza você, né, tem conhecimento e quer pôr para fora e precisa, né, se expor. E as apresentações são essa oportunidade que a gente tem de se expressar muitas vezes. Por receio, por timidez, tem muita gente que gosta de ficar no seu cantinho, que acha que o seu trabalho fala por si só e, infelizmente, isso é uma grande balela. Tá? O teu trabalho tem que ser, sim, muito bom, tem que ser excelente, mas você tem que ter a capacidade de mostrar isso para as outras pessoas. Tá? Se você for fazer uma comparação, não adianta uma empresa ter um ótimo serviço de, sei lá, de atendimento ao consumidor se ela não divulga isso, né? Se ela não trabalha formas de divulgação. Por exemplo, tem uma ótima garantia, um serviço ótimo de garantia, mas eu não divulgo, não faço comunicação. Ou eu mesmo, né? Eu fiz uma pós-graduação, fiz uma especialização em tal área e eu acabo... Não é assim a questão de você, né, falar, gritar para os quatro ventos, né? Não é esse tipo de comunicação, mas é aquela comunicação que flui naturalmente, que você fala e não tem vergonha de dizer das tuas conquistas, daquilo que você já colocou, de que você se empenhou para conquistar. E as apresentações, você pode fazer isso, você tem essa oportunidade de mostrar o seu conhecimento, falar aquilo que você realmente conhece, aquilo que você se preparou para trazer para as pessoas que estão ali ao teu redor, certo? Então, assim, as apresentações são essa grande oportunidade corporativa, vamos dizer assim, para que você possa vencer e se desafiar. E eu sempre falo que na questão da timidez, tem 10 mandamentos que eu sempre recomendo para os meus alunos, para que eles apliquem na vida, para que eles possam vencer. Todo mundo, como eu falei, tem um pouquinho de timidez. Todo mundo tem um pouco desse receio de falar em público, de se expor. Inevitavelmente a gente acaba, como eu falei, mais na nossa mente, pensando, o que vão pensar de mim, o que vão achar daquilo, o que vão achar disso. Aí muitas vezes as pessoas não acham nada. Eu sei que a gente está às vezes num ambiente de rede social e de internet, que tem a coisa dos famosos haters, né? Que existem aí, mas, gente, como diz aquela frase, né? Haters gonna hate. Os haters vão odiar, odiadores odiarão. Deixa os caras pra lá que pensem o que pensar sobre você. E aí eu queria trazer então, já como eu falei, sempre nesses cursos, quando a gente fala de timidez, eu gosto de trazer esse texto, né? Que é um texto que eu desconheço o autor, mas que acho que é muito interessante para falar desses 10 mandamentos do tímido, que podem sim ajudar você a vencer, né? Começar a fazer pequenas atitudes dentro do teu dia a dia, do teu cotidiano, para que você possa sim vencer a tua timidez e crescer na sua carreira como pessoa. E eu acho que a timidez
ela é realmente esse entrave, principalmente nas apresentações, tá? Então vamos lá. O primeiro mandamento dos 10, né, é analise friamente a causa da sua timidez, né? É muito importante quando a gente quer resolver qualquer tipo de problema na nossa vida, eu preciso entender qual é a causa. O que causa aquele problema? Se eu tenho esse problema de travar na hora de falar na frente de um público, de me apresentar, de pegar no microfone, suar frio, coração disparar, eu tenho que buscar entender dentro de mim mesmo o que faz que eu me sinta assim. A gente falou de algumas causas, é uma insegurança, é alguma coisa que eu vivi na vida, é algum trauma. Pode ser que nem seja um trauma assim tão grande, às vezes é só realmente essa questão que você busca essa aceitação de todo mundo, tá? E que você vai ter que trabalhar isso, e nem todo mundo vai te aceitar. Isso, assim, infelizmente, né? Nem todo mundo gosta da gente. Eu mesmo, assim, sei que tem gente que gosta de mim, mas tem gente que não gosta. E tá tudo bem, né? Como eu falei, os odiadores odiarão, deixa isso pra lá. Então, busca entender o que causa em você. E aí só você pode responder essa pergunta, claro. Se você quiser buscar ajuda, né, vai atrás de um profissional, de um psicólogo que pode te ajudar, que são pessoas treinadas, né, que estudam muitos anos para ajudar a gente a descobrir isso. Hoje está na moda, né, até um coach, quem sabe, né, que tem um pouco de psicologia, né, envolvida, de neurolinguística, neurociência, pode te ajudar a entender um pouquinho melhor. O segundo mandamento é não fuja da raia, né? Lembra, eu sempre lembro quando eu falo não fuja da raia, da Cláudia Raia, né? Que você tem aquela coisa, não fuja da raia, não. Beleza. Mas é isso aí, não fuja da raia. Sempre que você uma oportunidade de se expor, se exponha, tá? Procure se expor aquilo que te causa medo, porque é enfrentando o medo no dia a dia, é enfrentando o medo frente a frente que você vai vencer, assim. Não existe outra forma de vencer o medo senão bater de frente com ele. Sabe aquela questão de que você às vezes tem um desafio e você fica evitando ele? Dessa forma você não vai conseguir. Por exemplo, você quer começar a correr, mas se você não der o primeiro passo, se você não se colocar à disposição, né, para fazer esse movimento e começar, nem que seja caminhar, para depois partir para uma corrida mais pesada, você não vai conseguir, né? Então não fuja da raia. Tiver uma oportunidade, vai. Pode ser que na primeira não deu certo, na primeira não desiste, continua. Mesmo que você bata a cabeça, se machuque às vezes, né? Eu não estou falando aqui fisicamente, mas às vezes emocionalmente, não fuja, não desista. Supera aquilo, entende o que aconteceu, interioriza aquilo, para que você possa compreender o porquê, analisa e na próxima você tenta corrigir os erros. Então não fuja da raia. O terceiro mandamento que eu posso comentar é acredite no seu talento. Todo mundo tem talento, gente. E você com certeza tem um, que você é muito competente, você tem uma qualidade no seu trabalho. Então, assim, o seu trabalho ele é bom, independente de alguém elogiar ou não aquilo que você faz. Então acredite no seu talento. Você tem sim qualidades. Todo mundo tem. E se você ainda não tem, a gente vai falar um pouquinho, tem um outro mandamento mais pra frente, a gente vai falar. Se você não tem, tem como desenvolver. Eu já tive aqui um programa falando sobre talento. Será que a gente tem realmente talento para apresentar ou não? E lá eu discorri, se você tiver curiosidade, pesquisa aqui no meu canal, você vai achar. Eu vou deixar aqui no card também para vocês verem depois essa questão do talento, de desenvolvimento de talento. Então a gente pode sempre aprender e com certeza todo mundo tem algo de positivo. Então acredite em você, acredite nos talentos que você tem, tá certo? A certeza de que você faz uma coisa boa não é dos outros. Essa certeza tem que vir de você mesmo. O quarto mandamento seria adote uma postura mais positiva. Existem muitos estudos de neurolinguística que a nossa postura, a nossa própria postura corporal, e aqui quando eu falo postura mais positiva, não é só corpórea, mas sim também mental, né? Uma postura mental, de pensamentos. Mas começando pela questão do físico, às vezes a gente tem a questão pela questão da timidez, a gente tem sempre uma cara mais fechada, mais antipática, assim, né? Então você acaba gerando no seu corpo uma reação, tá? Tem estudos que dizem isso, que a forma como você se comporta, né? A forma que você se coloca, que você anda, às vezes, do jeito
né? Às vezes meio curvado, né? Meio tímido, assim, carinha fechada e tudo, né? Sem sorrir, né? Acaba por influenciar, né? Os teus pensamentos, a tua atitude frente à vida. Então, assim, cara, não é que você vai dar bom dia a cavalo, mas sorria para as pessoas, né? Tente pensamentos positivos, né? Passe a olhar nas pessoas nos olhos, né? Não fica com aquele olhar baixo, não. Olha nos olhos. Vai ser difícil isso? Vai ser difícil. Mas olhe para o outro, né? Fale olhando para as pessoas, e evite ficar mexendo em objetos, né? Para que você né, tem aquele tique nervoso, fica mexendo na caneta e não olha para a pessoa, ou tem lá e fica aqui mexendo e acaba não falando. Então, fale para os outros, olhe para ele. E é super interessante, né? Tem um TED até que fala, não vou recordar o nome, me fugiu aqui o nome agora da expert, mas ela fala sobre a questão da postura física que acaba refletindo no nosso comportamento, da postura do super-herói, né? É até uma mulher e ela fala, Amy Cuddy, vou até pesquisar aqui, ó, peraí. Isso, Amy Cuddy, que é uma psicóloga. Ó, ela tem um TED, né, chamado aqui, né, Sua linguagem corporal molda quem você é. Ela fala até da postura de super-herói, no caso ela fala da postura da Mulher Maravilha, né, com as mãos aqui arqueadas, né, que dá peito estufado. Então ela até recomenda que uma vez por dia a gente olhe no espelho, né, se respire e né, ter essa confiança em você. Então não tem essa postura mais positiva na tua vida. Isso sim vai refletir, vai te ajudar assim, a ter pensamentos mais positivos e a vencer a timidez. O quinto mandamento é super importante: não se isole, tá? A questão do tímido muitas vezes fica querendo parar de participar de eventos sociais, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Então sempre que você tiver uma atividade, encara isso como um treino para as suas habilidades sociais, por exemplo. Você só vai aprender a se relacionar com as pessoas e a falar para elas se você fizer isso, se você se colocar em situações em que você vai ser obrigado a conversar com alguém, por exemplo. E você vai ser obrigado a apresentar, por exemplo, tá? No nosso caso aqui. Então, essas atividades sociais, às vezes abrir uma oportunidade de palco, sei lá, para apresentar alguma coisa, vá, não tenha medo, seja no seu trabalho, seja às vezes na comunidade, na igreja que você participa, né? Não sei, às vezes tem algum lugar, né? Algum projeto social, não sei, alguma coisa. Então você não perca essas oportunidades, como eu já falei, e não se isole, não vai falar, eu sou tão tímido, não vou, não. Deixa isso para lá, encara como um treino, uma forma de você se desafiar. E veja que assim, fazendo um parênteses aqui, a questão dos mandamentos é um treino diário, é um treino constante, você vai se colocando sempre. O sexto mandamento, sobre a questão de dizer não. Aprenda a dizer não. Muitas vezes a pessoa tímida tem medo de negar, às vezes, um pedido de um chefe, e às vezes que ela não tem nem condição de atender, tá? Que ela não tem como ajudar, às vezes nem mesmo de um chefe, de um colega de trabalho, que às vezes pede um pedido até mais abusivo, né? Ou acaba querendo se aproveitar desse timidez, da incapacidade que o tímido muitas vezes tem de dizer não. Então, assim, aprenda a dizer não, treine. Então, se você realmente não tem condição de fazer ou de ajudar, tá? Ou de se responsabilizar por uma tarefa, seja claro com isso. Muitas vezes assim a questão, diga, se você não pode fazer, não pode. Ou então se você pode em um outro momento, seja claro quanto a isso, tá? Coloque isso de forma clara. Assim, claro, né? Vamos colocar aqui bem claro, bem a pratos limpos, assim. Você não vai negar por timidez. Eu não quero fazer e pronto. É porque eu não quero fazer. Não. Se você tiver condição de fazer, faça. Agora, se não realmente não tem, aí você diz não e negocie. O sétimo mandamento é qualifique-se. Se você julga ainda, né? Eu falei da questão dos talentos mais para trás. Se você ainda julga que precisa melhorar em algum aspecto da tua vida profissional, precisa de algum conhecimento, você está entrando aqui no universo de apresentações. Preciso melhorar minha dicção, minha oratória. Vai atrás de um curso de oratória. Vai atrás de um curso profissional, alguém que possa te ajudar. Hoje a gente tem cursos aí na internet, já tá com pau aí, né? Em todo canto você encontra alguém ensinando. Aqui mesmo no YouTube você tem vídeos que podem te ajudar. Então procura adquirir esses novos conhecimentos. Não fica parado, é porque eu não sei fazer isso. Isso já passou, gente. O profissional
que não consegue evoluir e está sempre aprendendo, isso aí já entra no outro conceito, né, de aprender o tempo todo, deep learning, né? E que você está sempre aprendendo, você é um eterno aprendiz na sua vida profissional. É o que cai aqui no sétimo mandamento do time. Então você vai atrás de qualificação. Eu não sei como gravar um vídeo para a internet. Vai aprender como faz, né? Eu não sei como falar em público, vai aprender como faz. Eu não sei fazer uma apresentação, não sei fazer uma apresentação realmente impactante. Vem aqui comigo, aprende comigo. Esteja aqui no nosso canal, siga aqui as dicas que a gente está sempre trazendo para que você possa, assim, ganhar cada vez mais conhecimento e crescer como pessoa e vencer a timidez, tá? De forma integral. O 8º mandamento é uma questão do seguinte: faça a lição de casa. O que eu quero dizer com isso? Se você for falar em público, né, se você for fazer uma apresentação, às vezes até uma reunião que você vai participar e tem que dizer alguma coisa, então se inteira do assunto, estuda o que você vai falar, porque quando você tem esse domínio do assunto, quando você conhece daquilo que você está falando, isso você fica mais seguro, você tem mais capacidade de demonstrar segurança, e você demonstrando segurança, é aquela questão da própria atitude que reflete no nosso pensamento, você consegue sim destravar essa questão de falar em público, quando você tem domínio, você tem assim, segurança para falar. Eu chamo muitas vezes isso de um estado de flow, né? Que coisa flui naturalmente. Por quê? Quando você domina o assunto e aí você sabe falar sobre ele, então é como se estivesse falando para um seu amigo, para uma pessoa. Claro, não, às vezes no ambiente corporativo você não vai falar com o mesmo tom, mas você vai ter segurança. Muitas vezes a pessoa trava porque tem insegurança de si mesmo e insegurança do próprio tema, né? Não estudou, não se preparou. Então, faz o dever de casa, né? Faz a lição de casa, como diz aqui no mandamento, e se prepara, organiza, planeja. E se você quiser saber mais sobre isso, né, tem vídeo aqui no canal falando de planejamento, falando de vários aspectos das apresentações. O 9º mandamento é explore os seus pontos fortes, tá? Isso é uma questão muito de conhecimento de si mesmo. O que você é bom? Eu sou bom em falar, eu tenho uma boa postura de voz, ou eu tenho, eu consigo me expressar bem, eu consigo me vestir bem adequadamente. São talentos que você tem já, não que você não possa adquirir novos, como a gente falou, mas se você já os tem, aproveita eles. Se você consegue ser engraçado, tem tendência para o humor, né? Dependendo, lógico, do ambiente que você vai falar, usa essa questão de você poder se expressar, né, de forma mais tranquila, usando do humor. Então, assim, utilize aquilo que você tem de melhor, porque aos poucos, claro, isso vai ficando ainda melhor nas suas apresentações e você vai ganhando mais confiança. E o nosso 10º e último mandamento, foge um pouquinho do ambiente corporativo, mas reflete na sua vida pessoal e que vai te ajudar claro, né? Esse mandamento aqui, o último, vale para a vida de uma forma geral, que é pratique esportes. Tá? Não só pela questão da saúde, do bem para o corpo, claro, isso é super importante, a atividade física em toda essa totalidade é super importante, tá? Mas principalmente para o tímido, por quê? E no caso do tímido é interessante você fazer até atividades físicas coletivas, se for possível. Por quê? Você acaba tendo a necessidade de se relacionar com outras pessoas. Se você vai jogar um futebol, vai jogar um basquete, um vôlei, que tem mais gente, né? E às vezes você entra numa escolinha, entra aí, faz um treino, do esporte que você mais gostar. Você vai ter que se relacionar com as outras pessoas, nem que seja com o treinador, por exemplo, aquela pessoa que vai te ajudar a melhorar, tá? Então, assim, isso também te obriga a ter oportunidades de falar, oportunidades de se expressar. Então, a prática de esporte, ela ajuda de forma, não só para a nossa vida como um todo, mas também para se expressar. Então, praticar esportes é bom, sim, para que a gente possa ter menos timidez e mais vontade, coragem de encarar o desafio. E aí, se depois desses 10 mandamentos, com certeza você deve estar assim, é fácil falar, né? Esses mandamentos daí, e aí? E na prática, será que dá? Claro que na prática não é esse mar de rosa, e nem eu quero que seja. A vida não é assim. Se a vida, se fosse fácil, né, todo mundo fazia, né? Todo mundo vencia a timidez, não teria pessoa tímida no mundo.
tudo que a gente quer na vida exige esforço, tá? Tudo na vida, ela não vem, assim, de mão beijada, pelo menos para a maioria das pessoas, né? Para a maioria de nós, as coisas não vêm de mão beijada. Então, se você tem vontade mesmo de superar a timidez, de vencer esses medos, então, assim, cara, vai encarar, cai dentro. E sim, ser um mar de rosa, vai ser melzinho na chupeta. Não, a vida não é fácil. Se fosse fácil, eu chamava vida, né? Chamava, sei lá, mariola, pudim de leite, né? Que são coisas moles e fáceis de comer. Mas a vida não é fácil, a vida exige esforço. Tá? E quem quer mais da vida, quem quer mais ser um apresentador e fazer apresentações que realmente envolvem o público, impactam, que tem criatividade, a criatividade necessita de movimento, a criatividade necessita de repertório, como a gente já falou várias vezes, falou aqui várias vezes no canal, tá? Então é super importante que você encare isso, tá? Se coloque em movimento, se coloque em desafio, a todo momento desafio. Vai ter momentos mais difíceis, vai ter momentos mais fáceis, com certeza. O que eu posso te dizer é que sim, no início vai ser mais difícil, mas com o tempo você vai conseguir superar, sim. E com certeza você vai ver, assim, conviver melhor e saber lidar com a sua timidez, ela vai diminuir. E sim, com certeza apresentações melhores você vai fazer para quem precisar te assistir, para o teu ambiente de trabalho, para que você possa sim crescer na tua carreira. Esse foi o nosso tema de hoje, né? Falando sobre isso, um pouquinho sobre timidez, nessa questão de travar na hora de fazer uma apresentação. Você gostou do tema de hoje? O que você achou? Deixa aqui nos comentários para mim. Se teve alguma coisa que não ficou muito clara, tem alguma dúvida, ou sei lá, você quer acrescentar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, fala pra gente o que você achou sobre esse programa, tá? Se quiser deixar uma crítica construtiva, elogios que a gente gosta bastante também. E também, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que é tímido e que precisa conhecer esses 10 mandamentos para superar isso, para que tenha aí um crescimento na carreira ou até mesmo na vida pessoal, tá? Esse tema aqui ele paira, né, sobre esses dois aspectos da nossa vida, do nosso ambiente, tá certo? Finalizando aqui já o nosso episódio de hoje, agradecer a tua presença, obrigado por ter ficado aqui comigo até o final desse programa de segredos.ppt. Eu espero te ver aqui, né? A gente se vê com certeza no próximo episódio de segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fique com Deus e fui!